Hoje, dia 23 de setembro de 2020, faz 81 anos que Freud faleceu. Sendo assim, prestamos a ele uma homenagem com uma breve referência à sua vida e sua extensa e instigante obra, A Psicanálise. Sigmund Solmo Freud nasceu em 6 de maio de 1856 em Freiberg, que na época pertencia ao Império Austríaco, hoje chama-se Freiburg, situada na região da Morávia, que faz parte hoje da República Tcheca. Ele morreu em sua casa em Londres em 23 de setembro de 1939, aos 83 anos de idade. Portanto, hoje, dia 23 de setembro de 2020, está completando 81 anos da morte de Freud. Sigmund Freud é filho de Jacob Freud e de sua terceira esposa, Amália Freud. Teve 9 irmãos, 2 do primeiro casamento do pai e 7 do casamento entre seu pai e sua mãe, Amália. Sigmund era o filho mais velho de 8 irmãos e era muito querido pela sua mãe, que inclusive o chamava de meu Sig de Ouro. Freud era de uma família pobre. Em 1860, o pai de Freud, que era comerciante de lãs, mudou-se com a família para Viena, cidade, aliás, que Freud residiu até quase o fim da vida, quando foi obrigado a se exilar em Londres, fugindo da perseguição nazista. Freud morreu em sua casa em Londres, junto com sua família, vítima de um tumor de laringe, em razão de anos de tabagismo. Ele chegava a fumar 20 charutos por dia. Ao longo de 16 anos, ele lutou contra um tumor de laringe, sendo submetido a mais de 30 cirurgias para a retirada do tumor que avançava, tomando conta de sua boca. Apesar disso, ele nunca deixou de fumar. Freud não é apenas o pai da psicanálise, mas é o fundador de uma nova forma de produzir conhecimento e ciência que provocou um profundo impacto no pensamento ocidental. Ele criou e desenvolveu uma maneira inédita e singular de conceber e abordar a psique humana. Assim, ele promoveu uma ruptura com toda a tradição do pensamento ocidental ao propor que a nossa sexualidade e a estrutura de nossos desejos são formadas com base em processos psíquicos e simbólicos do inconsciente, que funciona de acordo com uma lógica muito diferente daquela da razão. Com isso, ele confronta o conceito de sujeito cognoscente racional, promovido de uma identidade fixa unificada, resumida na frase de René Descartes: penso, logo existo. Em conferências introdutórias à psicanálise de 1916-1917, Freud chega a afirmar, ainda que de uma forma melodramática, de que a psicanálise deu o terceiro golpe histórico na megalomania da humanidade. Ou seja, ele está tratando das feridas narcísicas da humanidade. Primeiro, Nicolau Copérnico havia estabelecido que a Terra não é o centro do universo, mas o Sol. Charles Darwin fizera a humanidade ingressar no reino animal e agora ele, Freud, com a psicanálise, estava ensinando ao mundo que o eu, em larga medida, nada mais é do que servo das forças inconscientes, incontroláveis da mente. Ele cursou medicina, se formou em 1882. Como ele enfrentava sérios problemas financeiros, decidiu ingressar imediatamente na clínica médica em vez de se dedicar à pesquisa, que era uma das grandes paixões dele. Quando se estabeleceu como médico, ele propôs casamento à sua noiva, a Martha Bernard. Em 1886 casaram, tiveram 6 filhos, a Mathilde, Martin, Oliver, Ernest, Sofia e Anna Freud. Seu pai, Jacob Freud, homem religioso, lhe transmitiu os valores do judaísmo. Porém, Freud jamais seguiu as tradições e os costumes religiosos. De todo modo, nunca deixou
de se considerar um homem judeu. Ele chegou a atribuir a sua origem judaica ao fato de resistir aos inúmeros e repetidos ataques virulentos que a psicanálise sofreu desde o início, similar à hostilidade sofrida pelo povo judeu ao longo da história. A obstinada luta de Freud para que a psicanálise fosse aceita como ciência foi imensa. Sua abordagem surgiu afirmando que o inconsciente e a sexualidade eram campos inexplorados da alma humana, onde repousava todo um potencial para uma ciência ainda adormecida. Freud assumia, assim, o seu propósito de remar contra a maré. Afinal, ele era médico neurologista de formação e contestava a própria medicina, produzindo uma ruptura epistemológica com ela. Isso ocorreu logo que ele percebeu que as pacientes histéricas, afligidas por sintomas físicos sem causa aparente, eram, não raro, tratadas com indiferença médica e negligência no ambiente hospitalar. A histeria pedia, portanto, segundo ele, uma nova inteligibilidade, ou seja, uma nova ciência. A característica muitas vezes espetacular da sintomatologia das pacientes histéricas de um lado e de outro, a impotência do saber médico diante desse fenômeno impressionaram o jovem neurologista Freud. Doentes que apresentavam paralisia de membros, mutismo, dores, angústias, convulsões, contraturas, cegueira, etc. Tudo isso desafiavam a racionalidade médica, que não encontrava qualquer explicação plausível para tais sintomas e sofrimentos. Freud, então, se debruçou sobre essas pacientes, porém, desde o princípio, buscava as raízes psíquicas do sofrimento histérico e não a explicação neurofisiológica de tal sintomatologia. Então, procurava dar voz a tais pacientes e ouvir o que tinham elas a dizer. Em 1899, Freud estava às voltas com os fundamentos da clínica e da teoria psicanalítica. Nesse mesmo ano, Freud finalizou o livro mais importante da história da psicanálise, A Interpretação dos Sonhos. A edição, porém, trazia a data de 1900. Sua intenção, ao alterar a data de publicação, era a de que esse trabalho figurasse como um dos mais importantes do século XX. Nesse texto, Freud propõe uma teoria inovadora do aparelho psíquico e os fundamentos da clínica psicanalítica, única capaz de revelar as formações, tramas e expressões do inconsciente, além da sintomatologia e do sofrimento que correspondem a essas dinâmicas. Neste livro, Freud revela uma investigação extensa e absolutamente inédita sobre o inconsciente. Faz isso a partir da análise e do estudo dos sonhos, que é a manifestação psíquica inconsciente por excelência. Porém, seria preciso aguardar ainda um trabalho posterior para que fosse abordado o papel central da sexualidade na formação da neurose ou dos sintomas neuróticos. Em 1905, então, nos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, Freud elabora o papel central da sexualidade na gênese das neuroses. Freud e alguns de seus seguidores reconheceram desde muito cedo que a teoria psicanalítica tinha um alcance capaz de iluminar dilemas de outras áreas do conhecimento, além daqueles observados na clínica. Um dos primeiros textos fundamentais nesta direção foi Totem e Tabu. Alguns aspectos comuns entre a vida mental do homem primitivo e a dos neuróticos foi nesse texto tratado, texto de 1913. Freud afirmou que Totem e Tabu era, ao lado de A Interpretação dos Sonhos, um dos textos mais importantes de sua obra e o considerou uma contribuição para o que ele chamou de psicologia dos povos. Depois veio outros textos tratando dos laços sociais e culturais, tais como Psicologia das Massas e Análise do Eu, de 1921, O Futuro de uma Ilusão, de 1927, O Mal-Estar na Cultura, de 1930 e Moisés e o Monoteísmo, de 1939. O período em que Freud escreveu Totem e Tabu foi especialmente conturbado, sobretudo porque estava sendo gestada a Primeira Guerra Mundial. Este episódio histórico foi devastador para Freud
e o movimento psicanalítico, esvaziando as fileiras dos pacientes que procuravam a psicanálise e a dos próprios psicanalistas, o que gerou dissabores extremos à sua família devido à falta de recursos financeiros. Foi neste período que Freud escreveu alguns dos textos mais importantes do que se costumava chamar a primeira fase da psicanálise. Foi de 1895 a 1914. Esses trabalhos foram, por ele, intitulados de Textos sobre a Metapsicologia. Foi nesse tempo que Freud escreveu alguns dos textos mais importantes que se costuma chamar a primeira fase da psicanálise. Em apenas 6 semanas, Freud escreveu os 5 artigos que hoje conhecemos como uma espécie de apanhado denso, inovador e consistente da metapsicologia. São eles: Pulsões e Destinos da Pulsão, O Inconsciente, O Recalque, Luto e Melancolia e Complemento Metapsicológico, A Doutrina dos Sonhos. O artigo para introduzir o narcisismo, de 1914, junta-se também a este grupo de textos. Em 1983 foi encontrado um manuscrito de Freud e um bilhete escrito por ele que indicava uma visão geral das neuroses de transferência. Esse foi então o 12º ensaio da série sobre a metapsicologia. Após o final da Primeira Guerra, Freud publica em 1920 um artigo avassalador intitulado Além do Princípio do Prazer, que muitos entendem como um texto que é o divisor de águas da psicanálise. Foi um texto revolucionário, admirável e ao mesmo tempo mal aceito e mal digerido até hoje por muitos psicanalistas, que desconfortáveis com a proposição de uma pulsão de morte autônoma e independente das pulsões de vida. Nesse artigo, Freud refaz os alicerces da teoria psicanalítica ao propor novos fundamentos para a teoria das pulsões. A teoria das pulsões apresentava 2 energias psíquicas como sendo a base da dinâmica do psiquismo. Seriam as pulsões do eu e as pulsões de objeto. Esse texto, além do princípio do prazer, já configura a segunda teoria do aparelho psíquico, a dita segunda tópica. Uma das principais consequências dessa reviravolta é a segunda teoria pulsional encontrada na nova teoria do aparelho psíquico, como chamei, a segunda tópica, que se constitui de eu, isso e o supereu. Em 1938, então, foi redigido o texto Esboço de Psicanálise, que foi publicado póstumamente em 1940. Freud pretendia escrever uma grande síntese de sua teoria, mas faleceu exatamente em 23 de setembro de 1939. E antes de terminá-lo, esse esboço permanece como uma espécie de texto inacabado num testamento teórico freudiano, indicando a incompletude da própria teoria psicanalítica que desde então segue se modificando, se refazendo e se aprofundando. Curioso talvez que o último grande texto de Freud, publicado em 1939, tenha sido Moisés e o Monoteísmo, trabalho potente e fundador que reexamina teses historiográficas basilares da cultura judaica e da religião monoteísta a partir do artesanal psicanalítico. Até o próximo vídeo. Eu volto.